Que a paz esteja contigo. Eu sou Roberto Diello, também conhecido como Pastor Betão, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Polícia Rodoviária em Araranguá. Estamos gravando uma série de vídeos devocionais num propósito que estamos como igreja de 21 dias de jejum e oração. Hoje, o 12º dia, tenho certeza que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. Antes de entrarmos na Escritura, queria pedir para você curtir esse vídeo, comentar, compartilhar para os seus amigos, se inscrever em nossos canais tanto no Facebook como lá no Instagram e Equipe Polícia Rodoviária. E você também pode me seguir nas mídias Roberto Diello com 2 L's. Os links estarão na descrição do vídeo. Então eu quero hoje meditar com você sobre um texto que está em Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo de número 17. Está escrito assim, segundo a versão NVI. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também só um ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. O apóstolo Paulo vem traçando um paralelo entre Adão e Cristo. E ele diz que porque nós nascemos de uma maneira natural, de uma maneira carnal, nós nascemos na semente de Adão. E todo aquele que nasce na semente do Adão, ele já nasce com a semente do pecado. E o salário do pecado é a morte. Então todos nós já nascemos destinados à morte eterna, à separação eterna de Deus. E o pecado reinando em nós. Quando nós vemos a existência como seres humanos, não é que o meio nos moldou para sermos maus. Nós somos maus por natureza adâmica. O pecado habita na nossa natureza carnal. E por que ele habita em nós? Porque nós recebemos isso como herança desde Adão. Então, por causa do pecado de Adão, a humanidade foi feita pecadora. E como pecadora, destinada à morte. Mas diz que a única maneira de nós recebermos vida é nascendo de novo. E nascendo de novo agora do Filho perfeito de Deus, chamado Jesus Cristo, o unigênito dentre os mortos, o primogênito de Deus, daqueles que reinarão com ele. Então, quando nós cremos em Cristo, na sua obra, no seu ato de justiça, a Bíblia diz que pela desobediência de Adão, muitos morrem, mas pelo ato de obediência de Cristo, o ato de justiça de Cristo, a cruz de Cristo, a morte no Calvário, foi o ato de obediência e foi o ato de justiça de Jesus por nós. E por que ele teve que fazer a obediência e a justiça por nós? Porque nós éramos incapazes de obedecer e ter atos de justiça que iriam nos colocar limpos, puros, inocentes diante de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, pelo olhar de Deus, pelas regras de Deus, pelo aspecto divino, não há ninguém inocente. Todos pecaram, todos erraram, todos falharam. Nós nascemos no pecado e nós pecamos. E nós estamos destinados à morte eterna. Nós não tínhamos como nos livrar da morte. Então só existia uma maneira, agora nascendo da vida verdadeira, que é Jesus Cristo. Então quando Cristo, ele pune a nossa desobediência na sua obediência. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu acho interessante que no versículo 17 diz que nós vamos reinar em vida. O que é reinar? Reinar é governar, reinar é ter o domínio, reinar é ter autoridade. Reinar é viver da maneira como Deus criou o homem para ser. Lá em Gênesis 1, 28 diz que Deus deu autoridade ao homem para reinar, para governar sobre a terra.
Mas quando o pecado vem, o pecado domina sobre o homem, o pecado governa, e Satanás usa desse meio para governar sobre essa terra. Mas Cristo vence o pecado. Como é que ele vence? Indo à morte, ou seja, recebendo a punição sem ter a causa, sem ter o pecado. Então, como é que ele vence o pecado? Recebendo a morte sem tê-lo. Então, se ele recebeu a morte sem ter pecado, nós que temos pecado não precisamos mais morrer, porque ele recebeu a nossa morte. Ele recebeu a nossa morte para que agora nós recebêssemos pela fé a sua vida. Isso é graça, isso é favor de Deus. Eu estava pensando sobre essa expressão, se justificar, justificar-se. Quando alguém erra, aquela pessoa ela tenta se justificar. Ah, eu errei por causa disso, daquilo, por quê? Porque ela não quer receber a punição do erro. Quando alguém se justifica de um erro, é que ele está tentando se inocentar e não receber a punição do seu erro. Mas é impossível nós voltarmos atrás. É impossível nós voltarmos no tempo e não pecarmos para sermos justos. Nós falhamos, nós pecamos, nós erramos. Então a Bíblia diz que nós não conseguimos nos justificar. Deus não teria como olhar para nós e nossos pecados, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então só existe uma maneira de nós estarmos diante do Senhor, de nós permanecermos na sua presença e de nós sermos abençoados pela sua graça, é sendo justos. Só que como nós falhamos, nós não conseguimos nos justificar. Porque se nós falhamos, nós pecamos por natureza e pecamos por falha nossa. É imputado a nós o nosso pecado. Então Deus vem nos dar uma nova natureza pela fé. E agora nós nascemos de Cristo, recebemos o seu caráter, recebemos do seu Espírito. Mas não somente isso, não somente Ele nos dá a oportunidade de não errarmos daqui para frente, mas Ele também nos justifica. Uma coisa é tentar justificar-se, é produzir uma desculpa para o seu erro. E eu vejo isso em muitos cristãos que estão tentando chegar diante de Deus e dizer: Senhor, tu sabes porque eu falei. Não, irmãos, isso existe um culpado acerca da nossa falha. Somos nós e a nossa natureza caída. Então nós não precisamos nos justificar. Nós não conseguimos nos justificar. Aqui, nesse texto, em apenas alguns versículos, um próximo ao outro, Paulo usa duas expressões muito poderosas. Diz que no Romanos 5,17 diz que aquele que vai reinar em vida é que recebe a abundância da graça. Na versão NVI diz a provisão imensa da graça. Porque isso é um favor, você tem que aceitar isso. Pastor, o que eu faço para ser justificado? Você não faz, você recebe. Se você está tentando fazer para ser aceito por Deus, você está fazendo a coisa errada. Deus não te aceita pelo que você faz. Deus te aceita se você recebe ou não a justificação dele para a sua vida. Deus não te aceita pelas suas obras, Deus te aceita pela obra de Jesus na cruz. E se você aceita essa obra por você, isso tira um peso dos seus ombros. Não é pelas tuas obras, não é pela tua atitude, é pelo que Cristo fez e se você crê no que Cristo fez e se você recebe. Então, os que recebem a abundância da graça e a dádiva, o dom da justiça. Dom é presente e presente não tem a ver com quem é presenteado, tem a ver com a bondade do presenteador. A justiça não é o quanto você fez para merecê-la. A justiça é o quanto Deus é bom e quis te dar, quis te presentear. A única atitude de alguém que está recebendo algo é apenas levantar as mãos e receber. É pegar. Isso nós chamamos de fé. A fé pega, a fé recebe. A fé toma posse, a fé se apodera. Então a fé é que faz você receber do Senhor a graça. Então a dádiva da justiça. Você não se fez merecedor. Ele fez você. E isso tira um peso dos ombros. No versículo de número 19 diz assim: logo assim como por meio da desobediência de um só homem. E aqui eu quero tirar um peso do seu coração. Talvez você olhe para você e você pense: meu Deus, eu não tenho obedecido como eu deveria. Sim, nem eu e nem você. Mas não é a nossa obediência que faz as bênçãos e a graça de Deus se manifestar. Deus não nos dá conforme a nossa obediência, Deus dá conforme a fé na obediência de Cristo. Obviamente que alguém que crê vai desejar e vai andar em obediência.
Mas não é a obediência que atrai Deus. É Deus que manifesta a obediência pelo Espírito dentro de você. As pessoas pensam, se eu for bonzinho, Deus vai me amar e vai vir para mim. Não, irmãos. Deus vem para mim por graça, porque Ele me deu o dom da justiça, Ele me justificou e por isso Ele veio para mim. E quando Ele vem sobre mim com o seu Espírito, aí Ele me faz obediente. A tua obediência não atrai Deus, não atrai as bênçãos de Deus, mas Deus faz você ser obediente. Então, pela desobediência de um só, a morte reinou por meio deste. Mas por um só ato de obediência. A obediência que vai te atrair, que vai atrair as bênçãos de Deus sobre a sua vida, não é a sua. A obediência que atrai as bênçãos não é a sua obediência. Olha o que diz Romanos 19. Romanos 5,19. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. Por que as bênçãos estão sobre nós? Porque nós somos justificados. E por que nós somos justificados? Por causa de um ato de obediência. É Jesus indo na cruz e não desistindo. A obediência de Jesus gera as bênçãos. Então aceite o dom da justiça. Aceite ser feito justo. E quando você é feito justo pela fé, as bênçãos virão de uma maneira poderosa sobre a sua vida. Romanos 5,1. Agora, justificados pela fé, temos paz com Deus. Receba a paz no teu coração, porque Deus te fez justo. Creia e o sangue de Jesus cobre os teus pecados, apaga as tuas transgressões e te dá um coração limpo. Pela fé, receba a abundância da graça, o dom da justiça. Receba essa palavra em nome de Jesus.